Olá, tudo bem com você? Meu nome é Liliane, eu sou espírita e nesses vídeos que eu estou fazendo, eu estou comentando o livro Missionários da Luz, escrito por André Luiz, com a psicografia do Chico Xavier. Nós vamos hoje ver o capítulo 3º, Desenvolvimento Mediúnico, a terceira parte. Nessa edição que eu estou utilizando é a página 35. André Luiz está com o Alexandre, que é o preceptor, o orientador dele, num grupo que está fazendo uma reunião de desenvolvimento mediúnico. E nesse capítulo, André Luiz e Alexandre vão desancar os candidatos a médiuns, não desancar as pessoas, mas as atitudes que eles têm. Mas qual a importância disso? Porque nós podemos estar fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo erro, ou ter num grupo algum companheiro que está com um caminho que não é bacana, e a gente pode, através de uma atitude cristã, tentar modificar o rumo daquele caminho. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim no capítulo da patogenia em geral. Por que André Luiz estava falando isso? Porque ele era um médico apaixonadíssimo pela medicina. Mesmo como espírito, ele continuava com essa ânsia de entender a doença no ser humano. E no vídeo anterior, vejam, né, o vídeo anterior, aproveitando, inscrevam-se no canal, ativem a notificação, curtam, compartilhem, comentem, sugiram, tá? Então, no capítulo, na parte anterior, ele vai ver que um médium que tinha uma vida sexual não muito adequada, ele produzia pequenos bichinhos que comiam os espermatozoides dele. Ele produzia não, né? Eram infestações espirituais que ele sofria. Então ele começou a entender a relação entre vida mental, vida espiritual e saúde física. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor Alexandre, me chamou a atenção para um cavalheiro que tentava a psicografia. Lembramos que esse livro foi escrito em 1945, mais ou menos. Então, era outra postura, outra conversa, outra linguagem do livro, né? Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se o corpo a um tonel, barril, de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes, fumacinhas. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Ou seja, o cara bebia bastante. Ah, mas isso é naquela época, hoje em dia não. Não faz 2 anos, uma pessoa veio na reunião, o hálito de álcool estava assim, muito forte. Então aquela coisa, eu só bebo um aperitivo para abrir o apetite. Você não está com fome? Não come. Não precisa abrir apetite nenhum. Você dá desculpa que você vai beber para abrir o apetite, isso é bobagem. É uma desculpa muito esfarrapada. Todo mundo tem apetite. Quer abrir apetite? Pega uma enxada, vai, né? Trabalhar na enxada que você fica com o apetite assim tinindo. Não vai precisar nada, nenhum artifício para abrir o apetite. Então, beber, e principalmente antes da reunião, é um desastre. Nós vamos ver por quê.
Vali-me do ensejo, né, da oportunidade, para notar-lhe as singularidades orgânicas. André Luiz já viu em termos de medicina, ele começou a examinar o cara. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago, ou seja, o estômago inteiro tomado pela aguardente, e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até no bolo fecal, até o cocô dele estava impregnado de álcool. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes, né, com fome, ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Esses monstrinhos estavam comendo tudo lá. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento, estava inchado tudo. Os lóbulos cilíndricos, e vai dar umas terminologias, porque ele era médico, ele não perdeu isso, né? Então, esqueçam, vamos partir para o que interessa. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Então, o que você está vendo, né? Ele dizia, é só café pequeno. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Eu falo brincando, né, que o médium é um ser em desequilíbrio por definição, mas não esse desequilíbrio. Eu não posso fazer coisas que me deixem totalmente desequilibrada em termos físicos. Se eu bebo pra caramba, principalmente antes da reunião, o resultado vai ser desastroso. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Então, ele, em 1944, já tinha um conhecimento que para nós não é muito recente, não é muito antigo, de que o álcool pode até causar danos no próprio DNA da célula. Bom, qual é a medida do quanto eu bebo? Eu, Liliane, não gosto de beber, nunca tive prazer com isso, não bebo nada, isso é opção minha, é uma regra? Não. Tem gente que gosta de uma quantidade pequena, cada um sabe o que lhe convém. Agora, se alguém da sua família está se incomodando com a quantidade que você está bebendo, presta atenção. No trabalho, alguém já fez um comentário que você não gostou, fique atento. Na família, na sua casa, em reuniões de família, e você deu vexame por causa do álcool, está na hora de você rever suas atitudes. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. Néfrons são as células do rim. Então o álcool estava detonando ele. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo e,
não fossem as glândulas sudoríparas, ou seja, que produzem o suor, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços, os pontos doentes, esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. Então, nós que somos candidatos a médium, né? Porque nunca ninguém é um médium formado. Ah, médium. Não, nós estamos sempre aprendendo. E se não estamos aprendendo, pare para pensar. Se você deixou de aprender, tem coisa errada aí. Eu estou assim, sempre aprendendo. E não só aprendendo com os livros, aprendendo com as pessoas, com os dirigentes, com os orientadores, com os espíritos amigos. Sempre esse aprendizado não termina nunca. Ele teve um começo, mas nunca vai ter fim. Bebida alcoólica não pode ser ingerida antes de uma reunião mediúnica. Vai ficar aquilo lá exalando de uma maneira terrível. Não só vai perturbar o ambiente espiritual em volta, porque os espíritos que, quando encarnados, tinham o hábito de beberem, tenham essa dependência química, tem uma chance muito grande de eles se aproximarem de você que está exalando o álcool. Cuidado, você vai conseguir amigos que não vão ser muito agradáveis. Segundo, você vai perturbar o ambiente físico. Mas se você está numa reunião do lado de alguém que está cheirando bebida, é muito desagradável, é muito constrangedor. Então, cuidado, equilíbrio, ponderação. Cada um tem que ir se analisando, se estudando. Olha, isso tá bom, não tá. E aí a gente vai seguindo o nosso caminho de aprendizado. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem a notificação. Até um próximo vídeo. Muito obrigada!